Gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo para a tua vida hoje, nessa manhã de sábado, manhã, a qual estamos aqui para nos alimentar e nos fortalecer na presença de Deus, amém? Um alimento diário, que é a palavra de Deus. Vamos nos alimentar, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de João, capítulo 8, para a gente se alimentar da palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o nosso Deus para estar aqui conosco nesse dia de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos diante de Ti, porque queremos, Deus, nos alimentar, nos fortalecer da Tua presença. Fica aqui conosco, Senhor, e nos ajude, Pai, a vencer mais esse dia, Pai, porque só o Senhor, Pai, aleluia, verdadeiramente, Senhor, nos ajuda, Pai, e nos sustenta verdadeiramente com a Tua palavra, para que nós possamos vencer tudo, Pai amado, que vier sobre as nossas vidas, Pai. Por isso que nós necessitamos de Ti. E assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos nessa manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não pecas mais. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra forte para essa manhã de hoje, manhã de sábado. Palavra de despertamento. Essa passagem, da mulher adúltera foi os fariseus, os escribas e os fariseus, o intuito deles aqui era pegar Jesus em alguma coisa, O pobre dessa mulher não tinha nada a ver, mas eles usou essa mulher porque eles queriam pegar Jesus. Queria ter de que acusar Jesus, E trouxe essa mulher que foi surpreendida em flagrante adultério e colocou diante do Senhor e perguntou a Jesus, o que ele faria, O que ele dizia, que se na lei, mosaica dizia que tais mulheres que fossem pegadas, em flagrante adultério, que era para ser apedrejada. Então ali ele estava tentando colocar Jesus, para que Jesus caísse em contradição, porque Jesus pregava o amor, Jesus pregava a paz. Como é que Jesus ia mandar apedrejar aquela mulher? Mas nós sabemos que aqui estava tudo errado, não era dessa forma que a lei ordenasse que apedrejasse, a mulher, e sim que fosse apedrejado os dois, o casal que fosse pegado em flagrante adultério, tanto o homem quanto a mulher. Aí sim, poderia apedrejar, mas aquela mulher estava ali, mas não estava, eles não estavam julgando corretamente. Então, quando Jesus se depara com essa cena, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus se depara com essa cena, os fariseus ali, insistindo,
Jesus, entretanto, Jesus nem importou. Jesus estava escrevendo com o dedo no chão, não deu importância. Porque Jesus já via do que se tratava, né? Jesus já estava entendendo do que se tratava aquilo dali. Então, como eles insistiram na pergunta, então Jesus disse, se levantou, se ergueu e falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? E essa hoje é uma pergunta para a minha vida e para a tua vida. Jesus aqui, quando ele fala aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, Jesus trouxe, né, para eles a própria consciência deles, para que eles voltassem, olhassem para si mesmo, né, para que eles olhassem para dentro de si primeiro, para depois olhar para o erro do outro. Como que eu quero olhar para o erro do outro se eu não olho para o meu erro primeiro? Como é que eu quero apontar o erro do outro se eu não olho para mim, para dentro de mim primeiro? E os escribas e os fariseus ali, tudo errado, e querendo apedrejar aquela mulher. Então Jesus disse, vai, e não tem pecado que atire a primeira pedra. Então naquele momento ali a consciência deles começaram, né, a acusar cada um deles. Foram acusados pela sua própria consciência, né, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados, porque somos todos falhos, pecadores, né? Mas aqui Jesus nesse momento apela justamente para isso, para que eles tivessem esse entendimento, que eles não poderiam julgar, que eles eram falhos, cheios de pecados. Eles não poderiam apontar o pecado daquela mulher se eles estavam cheios de pecados também. E naquele momento, né, ali, nós sabemos que Jesus não acusou aquela mulher, porque Jesus ele não veio para acusar, Jesus ele veio para salvar. João 3,17, Jesus não veio julgar, Jesus veio trazer salvação. Mas Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Então Jesus deu uma nova oportunidade para aquela mulher não pecar. Então hoje o que eu e você precisamos entender é, antes, né, de acusar alguém, de apontar o dedo para alguém, olhar para dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele falou, né, lá para a igreja de Corintos, quando ele estava chamando a atenção da igreja de Corintos, que estava fazendo errado, né, a Santa Ceia, ele disse, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Então é momento de nós nos examinar antes de acusar alguém, antes de levantar o dedo para alguém. Primeiro a gente precisa tirar a trave que está no nosso olho, para depois nós tentar tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Mas muitas das vezes a gente quer tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas não quer enxergar a trave que está dentro do nosso olho. Então hoje, amanhã, a qual o Senhor Jesus está nos chamando para isso, manhã de reflexão, manhã para a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver como estamos, como somos falhos, pecadores, cheios de defeito. Como está a minha vida e a tua vida? Será que nós estamos aptos para julgar alguém? Não, nós não estamos. O único aqui que estava na história era Jesus. E ele não acusou. Ele não acusou, porque esse não é o papel do Senhor. O papel do Senhor é de salvar, é de salvador, não é de acusador. Jesus, ele é o Salvador. Então Jesus não condenou. Jesus deu nova chance, nova oportunidade para aquela mulher, né, fazer diferente. Que nem deu para os fariseus naquele momento, para que eles pensassem, para que a consciência deles, né, pensasse. E ali a consciência pesou e eles foram embora. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, antes de você apontar o dedo para alguém, examine-se a si próprio, olhe para dentro de si, enxergue primeiro dentro de si como que está. Como está dentro de você, dentro de mim, para depois, né, a gente apontar o dedo. Não podemos apontar o dedo para ninguém, porque primeiramente o dedo está para nós. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, aleluia, essa manhã de hoje você possa ter esse entendimento da palavra de Deus. Nós não fomos feitos, né, para julgar. Nós não podemos querer um papel de juiz. Quem é o juiz é Deus. Deus, ele é o justo juiz.
papel de juiz é o Senhor, então nós não podemos sentenciar ninguém. Não queira sentenciar ninguém. Não queira bater o martelo na sentença de ninguém, porque quem é o bom juiz é Deus. Jesus, ele é o nosso advogado fiel. Ele está ao lado do Pai todos os dias, intercedendo por mim e por você. Olha o que a palavra nos diz. Então, se você ou eu pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. A palavra diz assim, 1 João 2, né? Filhinhos meus, escreva estas coisas, né? Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E é Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Jesus, ele tem um papel de advogado, de interceder junto ao Pai quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos. Então, quando eu e você pecarmos, errarmos, precisamos aqui, correr para junto de Jesus. Que o sangue dele vai nos cobrir, vai nos lavar, vai nos purificar, né? E ele vai interceder junto ao Pai, por mim e por você, para que a ira do Pai não venha sobre nós, para que nós alcançamos a misericórdia. Então, que no nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, nunca mais levante o dedo e aponte para alguém. Sentencie alguém, porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados aqui, para sermos irmãos e não para sermos juiz. Quem é juiz é Deus. Deus julgará corretamente, porque Ele é o bom juiz, o reto juiz. Então que hoje, que no nome do Senhor Jesus, você tome posse dessa palavra. Porque Jesus, ele vem buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. E eu e você precisamos estar lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, livre de todo pecado. Amém? No nome do Senhor Jesus. Então a palavra hoje chave é: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Examine-se antes de apontar o dedo, antes de falar da vida de alguém, antes de querer enxergar o pecado de alguém, de querer ver a falha, o erro de alguém. Porque primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós, ver como está a nossa vida, se verdadeiramente estamos, limpos ou não. E mesmo assim nós não temos o direito de apontar e de julgar ninguém. Quem tem o direito é Deus. Amém? Então fique com essa palavra para o teu coração, que Ele vos abençoe e vos dê um dia de paz.